Pessoal, neste vídeo eu reforçarei um conceito ao qual você já foi apresentado, que é a definição da raiz enésima para n par. E reforçarei também algumas das suas propriedades para evitar a manipulação equivocada da raiz enésima com n par, coisa que infelizmente eu costumo ver. Bem, sendo a raiz enésima a operação inversa da enésima potência, na hora de lidar com a raiz enésima, você já tem tratado com a enésima potência e algumas de suas propriedades, listadas aqui nesta proposição, cujo enunciado diz: dados x e y reais não nulos e mn inteiros, como eu procedo em produto de potência de mesma base? Conservo a base e somos expoentes. Quociente e potência de mesma base. Conserva a base e subtrai os expoentes. Com essa restrição aqui, a base precisa ser diferente de zero. Potência de potência. Conserva a base, multiplica os expoentes. Potência do produto. Produto das potências. E potência do quociente, quociente das potências, desde que o denominador seja diferente de zero. A restrição aqui, x e y nulos, é porque você deve lembrar o seguinte: definição de potência com expoente inteiro, podendo ser negativo, a base precisa ser diferente de zero. Não existe zero elevado a menos 2. Não há definição para isso na matemática. É evidente que se mn são presumidamente números naturais, então essas propriedades valem quaisquer que sejam x e y reais. Tá? Não há restrição aqui. A restrição continua sendo aqui e aqui, e é evidente que não pode aparecer no meio aí zero elevado a zero, pois não há definição para zero elevado a zero na matemática. Bem, diante disso, tá? Isso eu já assumo, você tem como consequência a seguinte definição da raiz enésima, como operação inversa da enésima potência. Veja por quê. Observe, definição: seja n par em n asterisco, ou seja, n é um número natural par diferente de zero. Dado x maior que ou igual a zero em R, isto é, dado x não negativo em R, a raiz enésima de x é o número y maior que ou igual a zero em R, tal que y elevado a n é x, sendo a raiz enésima denotada por esse símbolo aqui. Tá? Todos já estão acostumados com ele. Bem, para essa definição fazer sentido, como eu uso o artigo definido, tá? É necessário que para todo x não negativo em R, exista um único y não negativo em R, tal que y elevado a n a x. Mas isso é garantido por esta proposição anterior, cuja demonstração você encontra em livros mais avançados de matemática e em alguns trabalhos na internet, tá? Que diz o seguinte: seja n par em n asterisco, dado x não negativo em R, existe um único y não negativo em R, tal que y elevado a n a x. Existe um único. Existe, e se existe somente um. Portanto, a definição está consistente. Tá? E, como consequência dessa definição, você tem aqui consequências específicas. Vou colocar a primeira delas. Quem é a raiz quarta de 16? Bem, isso deve ser respondido à luz dessa definição. Essa definição diz que a raiz quarta de 16 é o número real não negativo, cuja quarta potência é 16. E quem é ele? 2. Raiz quarta de 16 é 2. Preste atenção. Menos 2 a quarta é também 16. Mas por esta definição, menos 2 não é raiz quarta de 16. Quem é a raiz quarta de 16? É 2. Pois 2 é o número real não negativo, cuja quarta potência é 16. Isso é uma definição. Tá? Raiz quadrada de 9. Quando aparece raiz quadrada, na raiz quadrada, você não precisa colocar o 2, tá? Você já sabe. E a raiz quadrada de 9 é 3. Por quê? Porque 3 ao quadrado é 9. Menos 3 ao quadrado também é 9. Mas menos 3 não é, por essa definição,
a raiz quadrada de 9. A raiz quadrada de 9 é só o 3. A raiz quadrada... Portanto, parem de escrever coisas desse tipo. Ó. Raiz quadrada de 9 é mais ou menos 3. Isso está errado por esta definição. Por que está errado? Por causa da definição. Raiz quadrada de 9, gente, é só o 3. Não é menos 3, mais ou menos 3. Parem de escrever isso, por favor. Tá? Raiz quadrada de 9 é 3. Raiz sexta de 64, quem é? É 2. Por quê? Porque 2 é o número real não negativo, cuja sexta potência é 64. Raiz quarta de 81 é 3. Menos 3 a quarta dá 81? Dá, mas menos 3 não é raiz quarta de 81. Raiz quarta de 81 é 3. Então, essa é a primeira advertência que eu faço a você, tá? E aí, então vamos apagar isso aqui, tá? Apagar isso aqui para não sair da memória, ficar na memória só isso aí. E você observa também que raiz n, consequência da definição, raiz enésima de 0 é 0 e raiz enésima de 1 claramente é 1, qualquer que seja n par diferente de 0, tá? Então tá aí, raiz enésima de 0. Então, essas são consequências específicas, são consequências gerais, e tem mais consequências gerais interessantes, e aí eu preciso reforçar outras coisas, além do que eu reforcei aqui, vou reforçar outras coisas. Bem, para o que se segue, para não ficar repetitivo, toda vida que eu me referir a n, n é um número par, aonde? No conjunto dos números naturais não nulos. N é par e é diferente de 0. E daí, a primeira conclusão, eu vou listar duas propriedades básicas, duas trivialidades, duas besteiras, mas que são muito úteis para dar demonstrações elegantes a certas propriedades da raiz enésima. A primeira delas é trivial, a primeira propriedade. Se eu pegar a raiz enésima de x, deixa eu apagar aqui, colocar o n direito, raiz enésima de x, elevar isso a n, isto é, calcular a enésima potência da raiz enésima de x, é x. É x, claro, qualquer que seja x maior que ou igual a 0. Porque a raiz enésima está definida para todo número maior que ou igual a 0. Não tem, no seu universo numérico, sendo o conjunto de números reais, não tem a raiz quarta de menos 16. Qual é o número que é elevado à quarta potência da menos 16? Não tem. E isso está aqui contemplado na raiz enésima. A raiz enésima é definida para x maior que ou igual a 0. Não tem raiz quarta de menos 16, não tem raiz quadrada de menos 9, não tem raiz sexta de menos 64, não tem. Tá? Isso é nos complexos, mas é outra história. O universo aqui é o conjunto dos números reais. Outra propriedadezinha besta, mas muito útil, é o seguinte, você pode escrever a raiz enésima assim, dados x maior que ou igual a 0 em R e y também maior que ou igual a 0 em R, você tem a seguinte equivalência. O y é a raiz enésima de x, se e somente se o y elevado a n é x. Propriedade básica, besta, mas trivial, consequência trivial. Claro, é a definição da raiz enésima. Mas olha, tá? Como isso é útil. Como é útil fazer essa leitura para ter outras propriedades, como essa. Apaguei as específicas. Então, outra propriedade. Lembrando que daqui por diante, né, quando aparecer n é par em n asterisco. Outra propriedade. A propriedade é a seguinte, é que dados x é positivo em R e m, um número inteiro, é evidente que eu posso calcular a raiz enésima de x, e como x é positivo, a raiz enésima de x é um número positivo, não pode ser 0, tá? 0 elevado a n não pode ser x, 0 elevado a n
é zero, qualquer que seja n natural não nulo, tá? Então, raiz enésima de x é um número positivo, portanto, eu posso elevar a m, que é presumidamente inteiro, tá? Não é zero, isso aqui não pode ser zero. Tá? Então, e eu posso elevar a n também. E aí vem a observação de propriedade de potência, ó. Olha aqui, ó. Potência de potência, conserva a base, multiplica os expoentes. Como o produto de números inteiros é comutativo, isso aqui também é igual a x elevado a n elevado a m. Ou seja, eu posso trocar de posição aqui, de modo que eu possa escrever isso aqui como sendo o quê? Raiz enésima de x elevado a n e depois elevado a m. Só que aqui, a primeira básicazinha aqui, nessa simples, diz o quê? Quem é isso? Isso é x. Isso é x elevado a m. Logo, agora, olhe daqui para cá. Ó. A enésima potência desse número é x elevado a m. Então, esta propriedade básicazinha aqui, agora para cá. A primeira já foi usada aqui, né? Você tem isso. Essa primeira está aqui, dá x, então é x elevado a m. Agora, se você olhar o início com o final, o que é que está dizendo? A enésima potência desse número é x elevado a m, que é não negativo. Tudo é não negativo aí. Então, qual é a conclusão? Quem é esse número aqui por causa dessa equivalência? Então, quem é esse número daqui de dentro? Raiz enésima de x. A enésima potência da raiz de x é a raiz enésima da enésima potência de x. Ó, são leituras distintas, mas têm o mesmo significado. Qual é a leitura aqui? Qual é? A enésima potência da raiz enésima de x. Qual é a leitura aqui? A raiz enésima da enésima potência. São coisas iguais, tá? Ou esse m pode entrar dentro. Como eu precisarei do espaço, agora repare a besteirinha aqui que concluiu isso aqui, tá? A enésima potência desse número é esse, então quem é esse número que está aqui dentro? Tá? É a raiz enésima desse. Ótimo. Como eu precisarei do espaço, vou colocar logo o resultado. Então, qual é o resultado? Tá? O resultado que eu tenho é que a enésima potência da raiz enésima é a raiz enésima da enésima potência. Tem-se isso, né? Tem-se é desnecessário, tá? Tá bom? Como consequência daí, você tem o seguinte, ó. Se você pegar x maior do que zero em R, dado x maior do que zero, é só um, dado x maior do que zero em R, tá? Você pega raiz enésima de x, perdão, não é isso que eu quero, raiz enésima de x, da enésima potência de x, porque está aqui, né? Isso aqui é a enésima potência da raiz enésima de x, que é x. Ótimo, beleza. Trivialidade, tá? Consequência disso. E, em verdade, como a raiz enésima de zero é zero, essa igualdade vale para x igual a zero, tá? Essa igualdade aqui também vale para x igual a zero, ou seja, ela vale para todo x maior que ou igual a zero. E olha a sutileza agora, tá? Como consequência disso, você tem o seguinte. Agora, se você pegar x real, dado x real, qual é a primeira consequência? Sendo n par, x elevado a n, o x pode até ser negativo, mas x elevado a n é não negativo, tá? É positivo. Se o x for negativo, x elevado a n é positivo. Ou seja, x elevado a n é a mesma coisa que o módulo, desculpa, a enésima potência de x é a enésima potência do módulo de x. E, assim, você vai ter a seguinte consequência. E, assim, você vai ter que a raiz enésima de x elevado a n
é a raiz enésima de quem? Do módulo de x elevado a n, que são iguais, mas quando chega aqui, os anterior, como o módulo de x é maior que ou igual a zero, cai daqui o módulo de x. Então, prestem atenção. Olha qual é a diferença entre o ponto anterior e o ponto posterior. É que nesta igualdade aqui, o x é presumidamente maior que ou igual a zero. Então, sendo o x maior que ou igual a zero, eu posso cancelar nessa raiz esse n com n e dar só x. Mas quando o x é presumidamente real, portanto pode ser negativo, a igualdade que você é permitido usar é essa daqui, ó. Raiz enésima da enésima potência de x é o módulo de x. Observe, aplicação disso. Vou destacar em azul aqui, ó. Por exemplo, se você tem raiz quarta de x2 mais 1, a quarta, aqui você pode chegar e cancelar o 4 com 4, sem problema. E isso é x2 mais 1, qualquer que seja o x real. Isto por quê? Porque você já sabe que x2 mais 1 é positivo, é maior que ou igual a zero. Portanto, ou seja, é positivo qualquer que seja o x real. Então, como a base é um número positivo, você já pode usar essa daqui direto, ó. Então, você tem. Agora, observe. Se você está com raiz quarta de x2 menos 1 a quarta, aqui a história é diferente. Porque x2 menos 1 pode ser negativo. É negativo, por exemplo, quando x é zero. Quando x é zero, x2 menos 1 é zero. Então, o que você pode escrever, sabendo que a base pode ser negativa, é isso aqui, ó. Isso aqui é um módulo de x2 menos 1, qualquer que seja o x real. Atentem para esse detalhe. Tá? A base podendo ser negativa, você pode se livrar da raiz aqui, escrevendo um módulo. Ou seja, raiz quadrada de x ao quadrado é x se você sabe que o x é maior que ou igual a zero. Agora, a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, qualquer que seja o x real. Tá? Qualquer que seja x maior que ou igual a zero em R. Então, atentem para as diferenças. Isso é fundamental, tá? Por exemplo, eu explico isso quando eu dou o curso de cálculo 1, e mais à frente, em algum exercício de limite, aparece isso aí, ou de integral, e o aluno tendo que usar isso, ele escreve isso aqui. Ele escreve que a raiz quadrada de x ao quadrado é x, qualquer que seja o x real. Isso não é verdade. Raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x, qualquer que seja o x real. Tá? Você pode errar em certas questões se você usar isso aqui assim, ó. Se você usar isso aqui dessa maneira, isso está errado. O que está correto é isso. Tá? Bem, vamos a outras consequências, a outras propriedades, para encerrar. Então, já fiz duas advertências para você, advertências fundamentais, na manipulação da raiz enésima com n par. Agora, vamos a outras consequências. Usando essas duas besteirinhas aqui, ó. Essas duas besteirinhas aqui. Essas duas besteirinhas, isso aqui e isso, tá? Bom, é que, seguinte, dados x maior que ou igual a zero em R e y maior que ou igual a zero também em R, tem-se. Olha aqui, ó. Quem é... Bem, se o x é maior que ou igual a zero, eu posso calcular a raiz enésima de x. Lembrando que desde esse ponto, né, quando eu menciono n é par, diferente de zero, eu posso pegar a raiz enésima, posso calcular a raiz enésima de x? Posso. Posso calcular a raiz enésima de y? Posso. Eu posso multiplicar os dois e posso elevar tudo a enésima potência. Só que lembrando, potência com expoente inteiro. Né? Quem é potência do produto? É o produto das potências. Então, isso aqui é o quê?
é a raiz enésima de x elevado a n vezes a raiz enésima de y. Leitura correta. Leitura correta, qual é? Enésima potência da raiz enésima de x, enésima potência da raiz enésima de y. Isso aqui é quem? É x vezes y. Porque isso aqui dá x, isso aqui dá y. Tá? Então, estou usando aqui, ó, voltando. A primeira besteirinha aqui tem isso. Agora, olhe a segunda implicação. Ela garante o seguinte, o que é que eu tenho? A enésima potência desse produto é esse número. Então, quem é esse número? Vírgula, aí cabe um logo. Logo, esse número aqui é a raiz enésima do produto. Ou seja, o que é que está aqui? O que é que está aqui? O produto das raízes enésimas é a raiz enésima do produto. Tá? E outra consequência também é que dados x maior que ou igual a zero em R e y positivo em R, eu posso calcular a raiz enésima de x, posso calcular a raiz enésima de y, que é diferente de zero, portanto eu posso ter essa divisão, eu posso elevar isso aqui a n, só que a enésima potência do quociente é a potência do quociente, é o quociente das potências. Então isso aqui fica o quê? A enésima potência da raiz enésima de x sobre a enésima potência da raiz enésima de y. Mas a besteirinha que está lá diz que isso aqui é x, né? E isso aqui é y. Aí a segunda besteirinha, né? Logo, ó, aí cabe um logo. Logo, como a enésima potência desse número é esse, então quem é esse número que está dentro do parênteses? É a raiz enésima do quociente. Então, você tem essas duas propriedades básicas da raiz enésima. Produto das raízes, a raiz enésima do produto, o produto das raízes enésimas é a raiz enésima do produto. E o quociente das raízes enésimas é a raiz enésima do quociente. Então, e aí, observem, tá? Cuidado com as manipulações. Cuidado com as manipulações. Não. Lembrando. Primeira advertência que eu fiz. Lembrando. Raiz quadrada de 4 não é mais ou menos 2. Raiz quadrada de 4 é 2 somente. Quadrada de 4 é 2. Raiz quadrada de x ao quadrado é módulo de x. Isso se eu somente sei que o x é real. Tá certo? E cuidado com essas propriedades aqui, ó. O 1, preste bem atenção. O 1, tá bom? É a raiz quadrada de 1. Que é a raiz quadrada de menos 1 vezes menos 1. Tá certo? Só que isso não te permite escrever que isso é raiz de menos 1 vezes raiz de menos 1. Não está definido no conjunto dos números reais. Tá certo? Cuidado aqui, ó. Olha, tá bem claro aqui, ó. Olha a hipótese, ó. X maior que ou igual a zero, y maior que ou igual a zero, vale essa igualdade. Portanto, não posso aplicá-la aqui. Então, isso aqui não é verdade. Tá? Posso ir no máximo até aqui. Tá certo? No máximo até aqui. E acabou. Tá bom? Então, de novo, parem de escrever que raiz quadrada de 16 é mais ou menos 4. Não. Raiz quadrada de 16 é 4 somente. E a raiz quadrada de x ao quadrado é o módulo de x. Qualquer que seja o x real. Deixe seu comentário. Inscreva-se no canal, agradeço. Deixe seu like ou seu dislike.
e acione o sininho de notificação para mais vídeos que eu postar.